Sejam bem-vindos ao canal Tarô e Literatura. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de dois conceitos que permeiam esse mundo do tarô, que é tarologia e taromancia. Eu não sei se com vocês aconteceu isso também, mas quando comecei a estudar tarô e ter acesso a esse tipo de conteúdo, seja nas redes, no Instagram, em blogs, no YouTube e mesmo em livros, é uma profusão de informações, muitas vezes contraditórias, e que deixam a gente um pouco perdida em relação a como organizar esse conhecimento. Entender alguns conceitos dentro dessa área me ajudou bastante a organizar o conhecimento, então é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. A minha base para essa definição de tarologia e taromancia foi o livro do Ney Naif, Tarô, Vida e Destino, dessa trilogia maravilhosa do Ney aqui. A gente vai começar falando da tarologia. Bom, a gente já vê na própria palavra que é a junção de tarô e logia, ou seja, conhecimento do tarô. O que é o conhecimento do tarô? É tudo aquilo que a gente precisa pesquisar, precisa ler para compreender esse oráculo. Por exemplo, algo que está dentro da tarologia. Assim, o estudo da simbologia. Quando a gente olha para uma carta, a roda da fortuna, e a gente entende que essa roda faz referência à arbitrariedade da vida, que fortuna fala da deusa, a deusa romana da fortuna, que tinha origem na deusa grega, a deusa Tique, que também falava da arbitrariedade da vida. Entender esses conhecimentos, esses conceitos que estão presentes na iconografia do baralho é uma parte da simbologia do tarô que está dentro da tarologia. Outra parte que a gente encontra na tarologia, outro aspecto que ela aborda, é o aspecto epistemológico. É você entender que muitas pessoas já falaram de tarô, há muitos tarólogos famosos e renomados, ocultistas, e a gente estudar o que eles já falaram, a evolução do pensamento em relação ao baralho, em relação à interpretação das cartas, é extremamente importante. E esse tipo de conteúdo também é conhecimento de tarô, é tarologia. O próximo tópico é compreender a história das cartas. Esse baralho, muita gente diz que, nossa, a origem do tarô é tão misteriosa, a gente não sabe de onde ele veio. A gente tem muitas evidências por museus na Europa e nos Estados Unidos principalmente, de que o tarô teve origem no final da Idade Média e começo do Renascimento. Esse baralho, como a gente conhece hoje, com 78 cartas, sendo 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Entender então a iconografia que permeia essa sociedade no final da Idade Média, no começo do Renascimento, é importantíssimo para a gente dar sentido a essas cartas, a interpretação delas. Outro estudo que faz parte da tarologia, as teorias que estruturam o tarô. A gente sabe que o tarô ele tem uma ordem, por exemplo, os arcanos maiores são 22 e eles têm uma numeração, 1, 2, 3, 4, 5, só o louco que às vezes é 0 e às vezes é 22. Mas, e muita gente já se aproveita, é claro, dessa numeração para constituir uma teoria que é a jornada do louco ou a jornada do mago, entendendo que cada carta tem um sentido relacionado à antecessora ou à sucessora. Mas a gente também tem outros tipos de teoria, como a teoria binária do Rich, que aborda as cartas em pares e depois em quadras e consegue trazer significados para essas cartas, enriquecer ainda mais esse conhecimento do tarô. Mesmo a gente tem a teoria do Ney Naif, né, que é a teoria dos caminhos, o caminho da vontade, o caminho do livre-arbítrio. Essas teorias que estruturam o tarô estão dentro da parte tarológica, o conhecimento do tarô. E por último, dentro dessa parte tarológica, eu trouxe para vocês entender as analogias do tarô. O tarô, ele é um oráculo completo e fechado,
mas a gente pode fazer analogias com outros oráculos, com outras artes, com outras literaturas. Quando você coloca um arcano em um signo do zodíaco, por exemplo, você está fazendo uma analogia. Ou um arcano e um mito, uma analogia. Ou com um trecho literário, com uma música, com um filme. São analogias possíveis e integram o que a gente chama de tarologia, o conhecimento do tarô. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a taromancia. A taromancia é a aplicação desses conteúdos para o seu momento atual de vida, para situações específicas. Quando você lê aquela carta, entende que aquele conteúdo diz respeito ao seu momento de vida. A taromancia compreende significados que as cartas representam durante as tiragens. Trata-se do aspecto oracular, que pode servir para orientar, adivinhar e responder a questões específicas. Ela está totalmente ligada ao estilo de tiragem proposta, os métodos de leitura das cartas e até mesmo a pergunta que se elabora ao tarô. São predefinições que vão orientar a interpretação do jogo. Então, mesmo aquela questão, né? Tipo, uma carta pode estar em equilíbrio, representar um conselho, representar uma situação, representar uma pessoa, ou podem estar em desequilíbrio negativo, representar a falta daquele conteúdo. Nos livros de tarô, geralmente esses significados divinatórios vêm separados dos significados tarológicos. No livro do Ney Naif, que é um dos melhores livros brasileiros de tarô, há muitas divisões dentro da taromancia. Ele coloca os significados do arcano para vida material, para vida emocional, para vida espiritual, para vida mental, sentido negativo, se a carta for um conselho, for um obstáculo. Há várias divisões dentro desse conteúdo taromântico no livro do Ney Naif, mas a maioria dos livros não traz tantas divisões assim, mas mesmo assim há divisões, por exemplo, entre a vida física, anímica ou emocional e a vida material. E geralmente o conteúdo taromântico está separado do conteúdo tarológico. Quando você vai ler esses livros, saber a diferença entre essas duas propostas é muito importante na hora de você entender esses conteúdos. Bom, então essa é a diferença entre a tarologia e a taromancia. A partir de agora, eu vou para a segunda parte desse vídeo, que é tentar entender como a gente consome e produz esse tipo de conteúdo nas redes. A diferença de conteúdos que a gente produz taromânticos e tarológicos. Vamos começar pelos taromânticos. Taromânticos, quando você consome um conteúdo ou produz um conteúdo que pretende dar um significado para aquele momento da vida de uma pessoa. Quando a gente vê no Instagram ou no YouTube 3 cartinhas assim, com 3 cristais, 3 símbolos ou só as 3 cartas mesmo, e a pessoa que postou depois coloca no mesmo post ou mais tarde o significado da carta. Isso é um conteúdo taromântico. Ele representa algo que significa um conselho, uma orientação para o seu momento de vida. Outro conteúdo taromântico das redes é uma caixinha de perguntas no Story, em que o tarólogo disponibiliza se disponibiliza a responder questões propostas pelo público. São leituras coletivas, é claro, mesmo a leitura coletiva mais comum, o arcano do mês, o arcano da semana, que propõe que aquela vai ser a energia meio que predominante para as pessoas que acessarem aquele conteúdo. Significados taromânticos. Na verdade, todos esses significados que a gente vê nas redes são leituras coletivas. Para ter uma leitura individualizada, você precisa marcar um horário, um agendamento com o tarólogo, seja presencial, seja online, e daí todo o conteúdo que ele falar para você naquele momento vai ser taromântico e vai ser direcionado somente para a sua vida, vai ser personalizado. Vamos agora falar de como a gente encontra os conteúdos tarológicos nas redes.
Quando a gente vê sobre a história das cartas, como aqueles conteúdos que eu escrevo no blog, relacionando a iconografia do período medieval, ou a evolução de uma carta, a evolução iconográfica, ou mesmo do nome da carta, ou da composição do baralho. Isso tudo são conteúdos de conhecimento do tarô que a gente produz, que a gente consome nas redes. Quando a gente vê um post fazendo uma associação, esse é o que eu mais amo, né? Fazer associação e analogia entre os arcanos e um filme, uma música, um trecho literário, como eu faço, signos do zodíaco. Isso tudo são uma produção de conteúdo tarológico, ele não é taromântico. Pode ser, é claro, que você esteja precisando ou ler ou ouvir que vai fazer algum sentido para você naquele momento, mas ele não se propõe a isso. Ele se propõe a ser um conhecimento. E agora a gente está chegando no último ponto que eu queria comentar aqui com vocês. Tudo bem, então eu estou dizendo que esses conteúdos taromânticos pretendem ter um significado específico para a sua vida. Mas e os tarológicos? E se eu não pretendo ser um tarólogo, uma taróloga? Por que eu vou ficar entendendo da história do baralho, de analogias entre as cartas e a literatura? Que utilidade isso vai ter para mim? Você deve estar se perguntando, né? E tem utilidade, sim, é claro. Aprender os significados dos arcanos e a história das cartas e essas analogias ampliam a nossa compreensão de caminhos possíveis. Ela ajuda a nortear uma direção para a nossa vida. Mesmo que você não esteja vivendo naquele momento específico o que está sendo dito naquele estudo, você está dando significado às vezes para algo que você já viveu e também para algo que em algum momento você vai viver. Ele ajuda também, esse estudo, a distinguir situações da nossa vida. O que a gente tem que aceitar, o que a gente tem que lutar contra, e tirar o melhor proveito de cada situação. Não ficar rendido às situações que a gente está vivendo. Entender até onde a gente pode agir e até onde já escapa da nossa alçada, sabe? Outra coisa muito interessante é que a gente também entende como estando em posições desconfortáveis, às vezes, uma carta do enforcado, da morte, a gente ainda tem possibilidade de ação e de reconhecer quais são os nossos limites dentro de cada situação que os arcanos apresentam. Então, essas são as diferenças entre tarologia e taromancia. E contam aqui se eu esqueci de algum exemplo e se vocês gostaram do vídeo, se tem mais ideias sobre o assunto. Eu gostei muito de compartilhar isso aqui com vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar e beijos!